Seja muito bem-vindo aí à nossa segunda aula dessa jornada técnica NR13. É um prazer estar aqui com você mais um dia, né, mais uma aula, entregar um pouco mais desse conteúdo importante. Então é o seguinte, ó, na primeira aula, você lembra? Você que assistiu a aula, deve estar aqui, né, para essa segunda aula, já viu a primeira. Teve tempo suficiente aí para ver a primeira aula. Na primeira aula, galera, nós construímos então a base do nosso conhecimento, tá certo? Nós falamos sobre, por exemplo, os pilares da norma NR13, que são dois, lembram? Falamos desses pilares, entendemos a importância da integridade e da segurança, que são os dois pilares. Aprendemos também como identificar os equipamentos enquadrados na norma NR13, discutimos o porquê desenvolver uma visão técnica é realmente essencial, é importante para diferenciar você dos outros, né? Do pessoal que não está nem aí para estudar, que não quer, né, colocar energia nesse negócio. E tá aí, né? É essencial, então, ter essa visão técnica. Ficou claro isso na primeira aula. E nós vimos também que, embora o profissional habilitado, o engenheiro mecânico, ele né, sempre vai ser o responsável técnico por todas as decisões, né, previstas ali na norma NR13, a própria norma deixa claro que a integridade desses equipamentos depende também da atuação conjunta de outros profissionais. Isso é importante. Então, os inspetores, né, os técnicos de inspeção, aquele cara que está lá no campo ajudando, né? Tem aqui uma equipe minha, eu falei para vocês que eu já treinei uma equipe, e para trabalhar comigo aqui, por exemplo, primeira coisa que eu faço é dar, né, um treinamento intensivo, né? 30, 40 horas de treinamento para o inspetor, para que ele entenda tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Para que ele entenda. Então, o inspetor, que é o cara que vai no campo, ele tem que saber também detalhes. E claro, né, o cara que não está na área e quer entrar na área, essa é a oportunidade. Essa jornada aqui vai fazer com que você também possa ser um profissional que vai atuar dentro da NR13 e não precisa ser um engenheiro. Você técnico, você inspetor ou você que é um entusiasta, né, que quer aprender mais, cara, fica aqui, absorva esse conhecimento. Né? Ficou claro que esse conteúdo aqui ele é para todos que atuam na indústria ou que querem realmente fazer parte desse mercado e atuarem no mercado da NR13. Mas assim, conhecimento ele só gera valor para quem aplica, né? E para quem realmente toma tempo e estuda. Então, você está aqui hoje, cara, continue, né? É exatamente esse o objetivo dessa aula, fazer com que você evolua, né? Nós vamos transformar os conhecimentos que nós aprendemos, né, em ferramentas do dia a dia da inspeção para vocês aqui. É isso que eu quero mostrar. O que eu passo no dia a dia. E você vai começar, então, a enxergar os equipamentos com um olhar mais crítico, né? Identificar talvez ali os detalhes que muitas vezes antes passava despercebido, né? E agora você começa a entender como aplicar a forma correta da NR13, contribui também para as decisões técnicas mais seguras e fundamentadas. Ao final dessa aula, dessa segunda aula, você vai perceber então uma coisa importante. Uma boa inspeção, ela não depende apenas de um checklist, né, ou do conhecimento da norma. Uma boa inspeção depende também da capacidade de observar e de interpretar e conectar as informações, né, dos equipamentos que foram coletadas lá junto com o processo industrial. Lembra que eu falei sobre ser multidisciplinar? É isso que você precisa entender. E é isso que eu vou te ensinar nessa aula, tá certo? E é aqui que começa então a sua transformação, a sua pegar a sua teoria e a sua prática e o conhecimento em competência técnica, transformar tudo isso em competência técnica, tá certo? Bem, como que é então ter uma visão, né, técnica, como que isso ajuda você é, a, a, a empreender, a ter realmente um melhor desenvolvimento no dia a dia. Um especialista em NR13, ele não olha apenas para o vaso de pressão e verifica se ele possui talvez uma placa de identificação, uma identificação auxiliar, avaliar lá talvez o prontuário,
né, ele sempre procura, um bom profissional, ele sempre procura entender como aquele equipamento ele trabalha. Então, eu tenho lá, dentro da NR13, nós vamos ter diversos, eu vou falar aqui, ó, milhares de processos. Tem um compressor de ar, tem, sei lá, tanque de amônia, você vai ter tanque de água, você vai ter tanque de metila, você vai ter. Cara, são vários equipamentos. Não dá para a gente colocar todos numa aula, né? Mas imagina que vários equipamentos passam por vários processos diferentes. Então, são variáveis infinitas para os processos. Então, procurar, o cara que procura, né, associar essas duas informações, que é a norma com também o desenvolvimento técnico das operações, dos processos, entender os mecanismos de danos, entender os riscos que cada processo ele traz ali, que tipo de anomalia pode trazer esse processo, isso vai fazer com que você evolua cada vez mais. E é exatamente, né, essa mudança de mentalidade que diferencia os profissionais, né, comuns de profissionais de alta performance e integridade, e especialistas em integridade. Ao longo dessa segunda aula, então, nós vamos entender também como desenvolver uma melhor forma de pensar durante a inspeção. Né? Aprender a enxergar os equipamentos, além do aspecto visual, entender quais as informações realmente importam durante uma inspeção de campo e como transformar tudo isso em observações, em decisões técnicas fundamentadas tanto no seu conhecimento como na norma, ok? Então é isso, né? Só para você entender um pouquinho mais, né? Esse daqui é um vaso de pressão simples, eu acredito que você conhece, né? Um bom profissional, ele nunca vai chegar onde ele está, né? Sem ter conhecimento básico. Então imagine o seguinte, sempre que você for avaliar um equipamento, né? Você precisa entender o histórico daquele equipamento, isso é importante. Então, vou pegar um equipamento básico como esse daqui, né? Mesmo no início das inspeções de campo, ou antes mesmo do início das inspeções de campo, é importante que você entenda o seguinte: você tem que responder algumas perguntas para você mesmo. Esse equipamento, ele possui prontuário? Essa é uma das perguntas mais importantes. Qual foi a última inspeção que esse equipamento teve? Então, eu estou indo lá para fazer uma inspeção, chego na frente do equipamento, estou aqui, ó, na frente desse compressor da Chaperini aqui. E aí eu faço essa pergunta: tem prontuário? Ah, o cliente vai falar: tem, tem. Então eu vou avaliar. Quando foi a última inspeção dele? Ah, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, porque ele é de categoria 5, né? E aí eu vou pegar essa informação e vou conferir essa informação. Existem recomendações pendentes, né? Talvez o último profissional habilitado colocou lá alguma recomendação pendente, né? Houve algum reparo nesse equipamento? Ele passou por algum reparo? Isso tudo eu tenho que me perguntar durante a inspeção. Já estou te passando aqui as dicas, tá? Existe um histórico de corrosão? Inspeção anterior fala alguma coisa sobre isso? Qual que é a pressão de projeto desse equipamento? Qual que é a PMTA dele? Qual que é o material que foi utilizado para fabricar esse equipamento? Né? Será que ele é de aço inoxidável? Será que é de aço carbono? Eu sei que aço inoxidável não vai oxidar, não vai corroer. E o aço carbono? Sim. Então, se eu sei disso, eu já vou tratar essa inspeção de campo diferente, né? Quanto mais informações nós tivermos durante a inspeção de campo, melhor vai ser a avaliação de campo. Né? Quem chega, por exemplo, preparado para economizar tempo, cara, vai tomar a decisão errada e vai ficar inseguro, né? Todo o processo. O cara fala assim: não, eu já ouvi isso, né? Talvez você também já tenha escutado isso antes. Uma vez eu fui fazer uma cotação, eu sempre cotava, sempre cotava. Uma empresa grande aí, que né, eu não vou citar o nome aqui, mas sempre cotava com ela. Eu nunca ganhei, nunca ganhei as inspeções. Meu preço sempre estava muito alto. Depois eu fiquei sabendo, né, que tinha uma empresa que fechava com o serviço com ela. E sabe como que eles tratavam? O cara falava assim: ó, são 500 vasos de pressão na indústria, 500. Aí ele falava para o inspetor dele o seguinte: ó, seguinte, tem que fazer 20 por dia. Olha só que loucura, né? O cara meio que dava meta, ó, 20 por dia, 20 por dia. Ganhava, né, R$ 50 por equipamento.
o técnico de campo ganhava. Agora, quando você vai com essa atitude de economizar tempo ou de ganhar tempo nisso, fazer rápido, 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 muitas vezes você deixa passar situações que não poderiam deixar. Então, por isso que eu falo aqui, tem que avaliar, tem que fazer essas perguntas, responder essas perguntas e entender o porquê que você está ali, né? Vamos analisar o prontuário? Eu trouxe esse prontuário aqui, ó, para você ver. Esse aqui é um prontuário, então, da Chaperini, tá? Tô olhando aqui na minha tela do lado, tá? Para ficar mais fácil. Esse aqui é um prontuário da Chaperini. Vocês estão vendo aqui que é um equipamento de 200 litros, né? Aqui você tem, então, a pressão de operação, tá? 21, deixa eu ver aqui, tá tudo certo, né? 21,1 bar, né, de pressão. Aqui você tem a pressão de projeto, que é a mesma PMTA, tá vendo? PMTA. Aqui você tem a espessura requerida, que é a espessura do costado, tá? Que é a espessura mínima, né? Olha lá que legal, ó. Aqui você tem, ó, a espessura utilizada para o costado, que é a espessura nominal. Então, a nominal é 4 e a espessura mínima dele é 3,57. Tá vendo aqui? Aqui você tem a espessura requerida para o tampo semi-elíptico, tá? Esse aqui é o esquerdo, esse aqui é o direito, ó. São iguais, tá vendo? A espessura utilizada nominal é 3,5 e a espessura mínima 3,3. Olha só, aqui a gente já consegue ver, ó, que no corpo do equipamento ele tem uma espessura sobre corrosão. Vamos fazer aqui uma conta rápida, só para você entender o que eu estou falando. Ele tem uma espessura sobre corrosão, ó, se eu pegar 4 milímetros menos 3,57, ele tem uma espessura sobre corrosão de 0,43. Então ele tem 4 décimos, né, para corroer ou para gastar esse equipamento, para chegar na espessura mínima requerida. Quando ele tiver uma corrosão, tiver oxidando, tiver tendo um desgaste, por exemplo, esse equipamento, quando ele chegar em 3,56, ele já tem o quê? Que ser reprovado ou tem que ter a sua PMTA recalculada. Então, para uma PMTA de 12, desculpa, para uma PMTA, que a PMTA é 13,3, para uma PMTA de 3,3, né, ele tem uma espessura mínima de 3,57. Chegou abaixo dessa espessura, o equipamento está reprovado. É esse monitoramento que a inspeção periódica faz do vaso de pressão. Entende? Entende agora por que é importante e é necessário, é obrigatório, na verdade, o vaso de pressão possuir um prontuário? Ele tem que ter o prontuário, irmão, não tem como. Como que você vai comparar? Se eu não sei quanto que é isso aqui, ó, essa espessura, tá? Eu não sei quanto que é isso. Eu vou lá e vou medir. Tá com 3,3 milímetros. E aí, tá aprovado ou tá reprovado? Se eu não tenho essa informação, não sei como que eu vou fazer. Tem muita gente que aprova o equipamento e deixa ele rodando, mesmo ele reprovado. Então, o que a gente precisa entender é entender os conceitos, ter esse entendimento técnico. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Não vai me aprovar equipamento, né? Liberar equipamento para uso sem o prontuário. Isso é ridículo, né? Porque a própria norma fala que você precisa ter um laudo conclusivo. Como que você tem um laudo conclusivo se você não tem base de comparação? Eu falo isso direto nos conteúdos. Então é importante que você entenda isso. E aqui, quanto tem de sobremetal? 2 décimos, não é? Olha lá, ó, 2 décimos. Quer dizer que é bem provável que o elemento limitante seja o tampo. E aí vai chegar primeiro, vai desgastar primeiro o tampo, depois o corpo. Mas isso tem que ser monitorado através desse prontuário, tá certo? Aqui tem outras informações, como material, né? Aspectos construtivos, os tipos de solda, eficiência de junta aqui, ó, tá vendo? 0,65, 0,7, né? Ele vai ter também aqui outras informações, como a inspeção de teste hidrostático, né? A inspeção visual que foi feita. Aqui é os dispositivos de segurança, as normas dos dispositivos de segurança,
tá? Esse aqui é um documento, né, validado pelo Inmetro. Então, como é um equipamento fabricação em série, ele é validado pelo Inmetro. Tem aqui a assinatura dos engenheiros, né? Aqui você tem o teste hidrostático, olha lá, se está aprovado ou não, teste de estanqueidade, que foi realizado também, né? Os parâmetros, as metodologias de parâmetros. E esse prontuário, ele tem até um desenho aqui, ó, que legal esse desenho. Deixa eu virar ele aqui para a gente ver melhor. Olha lá, ele tem um desenho, ó, tá vendo? Esse desenho ajuda, por quê? Porque você tem como fazer alguma manutenção, algum reparo, né? Você já sabe qual que é a espessura, o tipo de solda e assim por diante. É isso, né? Aqui você tem então o prontuário. Acho que ficou bem claro para vocês aí como funciona essa questão do prontuário. E é importante, viu, gente? É muito importante, tá? Voltando aqui, ainda falando um pouquinho, né, sobre a questão do prontuário. O prontuário ele conta a história do equipamento. Você parou para pensar? É uma história ali, ó. Qual que é o material que foi fabricado, pressão, PMTA, pressão de projeto, espessura mínima, espessura nominal, que é diferente uma coisa da outra, que vocês viram. Quanto que tem de sobreespessura? Qual que é a vida remanescente? Eu consigo calcular qual que é a vida que resta, a vida remanescente desse equipamento, né? Eu sabendo a taxa de corrosão, ou sabendo qual é a taxa que eu vou usar de corrosão, e eu posso usar normas de parâmetro para isso, eu consigo falar se esse equipamento vai durar 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos. Eu consigo passar isso para o meu cliente. E isso é importante, tá? Então, o prontuário é a vida, né? Conta a história do equipamento, a vida dele, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o prontuário é como se fosse um prontuário médico, né, de uma pessoa. Vai lá, tem radiografia, coração, sabe tudo. E ali está registrada a vida do equipamento. O projeto, por exemplo, o desenho do equipamento com informações, memorial de cálculo, como a gente viu, que tem as espessuras mínimas, a PMTA. Tudo isso é para monitorar a vida útil do equipamento. Os materiais, qual que é o material? O material da chapa, né? O A36 estava lá. Ensaios que foram aplicados lá foi teste hidrostático, estanqueidade, visual. Foi feito todos esses testes com parâmetro no quê? No critério de fabricação do fabricante. Quando sabemos interpretar tudo isso, esse documento, nós conseguimos entender muito melhor o comportamento desse equipamento, né? Olha essa imagem aí, ó. Essa imagem aí mostra pra gente, né? Às vezes, você olha o equipamento por fora, ele tá lindo, né? Maravilhoso. Mas aí, quando nós entendemos o mecanismo, né, de dano desses equipamentos, o profissional experiente, ele já sabe. Cara, eu vou olhar o quê? Só o externo? Não, eu preciso olhar por dentro. Porque esse é um equipamento que trabalha com ar comprimido. O que que tem no ar? Vamos parar para pensar um pouquinho. O que que tem no ar, né, que a gente respira? Umidade. Já ouviu falar, não, hoje o ar tá seco, tá menos de 50% da umidade do ar, né, seco. Ou quando chove, né, ó, o ar tá com 90% de umidade. Quando eu pego o compressor, o trabalho desse cara aqui é pegar o nosso ar aqui, comprimir ele dentro desse cilindro. Então, se eu estou comprimindo o ar, eu estou fazendo o quê com a umidade? Eu estou trazendo a umidade. Isso gera o quê? Água, né? Então, você tem água dentro desse equipamento. Tá vendo esse item aqui de baixo, ó? Geralmente, na parte de baixo do equipamento, você tem um carinha ali que é para drenar a água, para fazer a manutenção, né? Drenar essa água. E aí, com esse dreno, deixa eu ligar o ar aqui. Com esse dreno, você consegue, então, tirar essa umidade, tirar essa água que está fazendo o quê? Está corroendo o equipamento. Então você tem aqui a corrosão interna, né? Por PIT, corrosão generalizada, por conta do acúmulo de água dentro do equipamento. Entende como é importante você saber, né? Os mecanismos de danos? Você entendeu? O profissional experiente, ele consegue, então, prever onde encontrar os problemas apenas analisando o histórico, apenas analisando o equipamento, como ele funciona, né? Então, em pouco tempo aqui, num compressor de ar, você já entendeu, opa, o mecanismo de dano desse cara aqui, o interno é água.
Então é corrosão interna. Qual é um outro mecanismo de dano? O externo. Ele está instalado onde? Sol e chuva? Tem problema. Mecanismo de dano, corrosão externa. Não, ele está instalado numa sala. Ah, mas é uma sala onde tem reagentes agressivos, ácido, por exemplo, reação de ácido, vai ter problema externo também. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Olha que importante. Agora é o seguinte: que a norma fala sobre isso, né? Ó, vamos pegar assim, ó, existe o prontuário do fabricante, que é esse cara que eu mostrei para você aí, tá? E a norma fala que quando o cliente perde esse cara aí, esse prontuário do fabricante, o prontuário pode ser reconstituído. Opa, tem uma demanda aí. Já tem uma demanda. Se eu vou fazer uma inspeção e eu chego lá no cliente, o cliente não tem documentação nenhuma, nunca foi inspecionado, não tem, já extraviou, o equipamento não tem mais o prontuário. Eu vou vender então para ele uma reconstituição de prontuário. Agora, eu vou chamar a sua atenção a esses dois conceitos importantes, que é a diferença entre o prontuário do fabricante e o prontuário reconstituído. Então, no cenário ideal, né, claro, o ideal é que todos os equipamentos tenham, né, o seu prontuário do fabricante. Por quê, gente? Porque quando você faz uma reconstituição, você tem que definir material, né? Às vezes você não sabe qual é o material do equipamento. Esse aqui é mais simples, é mais básico, né? Mas imagina que você chega num equipamento, você não sabe se é um A36, se é um 516 grau 70, se... Ah, não, é um inox. Ah, é um inox 304, inox 316. E aí? Fica difícil. E a própria norma, ela não te exige tanto, né, para você reconstituir. Por isso que o melhor dos mundos é que o cliente tenha recebido do fabricante, né, o memorial de cálculo com os materiais, tipos de solda, quem soldou, certificados de matéria-prima, tudo isso seria o melhor dos mundos. Inclusive, os testes que foram feitos lá no início, né? Teste de estanqueidade, teste hidrostático, teste de solda, visual, isso tudo vai ajudar a ter mais base para tomar as decisões. Mas nós sabemos, principalmente, né, equipamentos muito antigos, esse prontuário muitas vezes não existe mais. Muitas vezes esse prontuário já era, já foi perdido, extraviado, ou simplesmente o fabricante não entregou, que isso acontece também, infelizmente. Mas assim, imagina o seguinte, deixa eu abrir a norma aqui para mostrar para vocês um item. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir um pouquinho. Deixa eu já ir lá no item certo, que é o item 13.5. Qual que é mesmo? 516. Ó, então aqui, ó. Aqui fala sobre. Tá vendo aqui? O item 13.515 fala que todo vaso de pressão, olha lá, ó, deve ter, né? No estabelecimento onde estiver instalado, seguinte documentação atualizada. Aí, primeiro item, ele fala sobre o prontuário do fabricante, ó. Prontuário do fabricante, tá vendo aqui? Aí, o que que o prontuário do fabricante deve ter? Olha lá, ó. Ele tem que ter código, né, de construção, ele tem que ter as especificações dos materiais, procedimentos utilizados, metodologia para estabelecimento da PMTA, isso aqui é o memorial de cálculo, né? Isso aqui é importante, conjunto de desenhos e dados, ó, dados necessários para monitoramento da vida útil. Ou seja, isso daqui, galera, isso daqui, eu vou pôr aqui para vocês agora, para você entender melhor. Isso daqui é nada mais, nada menos do que a Opa, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vou pegar o preto aqui, ó. Espessura mínima. Entende? Na verdade, quando você fala assim, pô, que é esses dados para monitoramento da vida útil? É justamente a espessura mínima. Como que você vai monitorar a vida útil se você não tem a espessura mínima calculada para aquela PMTA, para aquele vaso? Não tem como. Então você precisa do prontuário. Aqui ficou mais claro ainda, tá? Outro item que a norma pede, olha lá, ó, pressão máxima de operação, né? É um item que pede. Registros, né, de execução do teste hidrostático, dados, né, funcionais ou características funcionais, dispositivos de segurança, os dados dos dispositivos de segurança, e aqui mora o perigo.
Ó, de novo, para isso daqui, gente, ó, você precisa da pressão, né, de abertura e precisa do que mais? E é muito mais vazão, tá vendo? Da válvula. Por que que isso é importante? Por que que a pressão e a vazão da válvula é importante? Porque sem a vazão, você não consegue, né, saber se a válvula pode ser usada ou não. Então você vai lá no PG67, lá no ASME, né, no ASME 8, divisão 1, PG67, lá fala, lá deixa claro que a válvula de segurança ou o dispositivo de segurança instalado num vaso de pressão, ele precisa atender a vazão de 100% do vaso de pressão ou do conjunto. Então, o que que acontece muito, né? Muito, muito. O pessoal vai lá e instala uma válvula de 2 polegadas e a bomba que está lá, ó, mandando o produto ou mandando o fluido para aquele vaso de pressão, né? Tem um tucho, ó, desse tamanho, ó, 2 bombas desse tamanho, mandando fluido para uma válvula de 2 polegadas de diâmetro. Isso é loucura. Então o cara não tem noção. Eu estou ensinando aqui para você o que acontece no dia a dia. Então o que que você tem que fazer? No caso da pressão de abertura, é óbvio. Não, é menor ou igual a PMTA. Beleza. No caso da vazão, tem um monte de gente que não entende isso. Nem o fabricante entende às vezes. Vai lá e instala uma válvula que não atende a vazão. Aí você tem lá uma válvula que atende 4 metros cúbicos por hora, né? E aí a bomba que está alimentando é 350 metros cúbicos por hora. Como que você vai aliviar? Se aquilo tiver uma sobrepressão, nunca, nunca aquela válvula vai conseguir salvar ou garantir a segurança daquele equipamento. Então, cara, você tem que entender isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Válvula de segurança precisa ser validado. PMTA, a pressão de abertura, que é o set point de abertura, e também a miséria da vazão, tá? Não faça diferente disso, ok? É isso, né? Desculpa, gente, às vezes eu falo meio bravo aqui, mas é porque eu já vi muita coisa errada, muita coisa acontecer aí. E assim, eu gosto de fazer esses treinamentos, né? Porque eu consigo alertar um número grande de pessoas, né? Porque um treinamento gratuito chama mais, né, pessoas. Então vocês estão aqui e vocês estão entendendo a partir de agora detalhes que vão fazer com que os equipamentos então fiquem mais seguros. Ah, mas tem válvula? Tem, mas não atende. Não, é como se não tivesse a válvula. Tem que ter a válvula certa. Então, por isso que, dentro do critério, né, do próprio ASM, da própria NR13, o fabricante ele precisa ter isso aqui, ó, os dados dos dispositivos, tá vendo? De segurança. E aí, além disso, ano de fabricação, categoria do vaso, claro, igual eu ensinei na aula 1, né? Na aula 1 eu ensinei lá, categorizar, né? Ver se o vaso ele se enquadra ou não na NR13 e depois categorizar com base no produto PV para grupo potencial de risco. É isso que os caras têm que fazer. Registro de segurança, né? Aí já está no item B, ou seja, o vaso de pressão precisa ter obrigatoriamente o registro. Projeto de atração e reparo, sempre que preciso, né? Sempre que necessário. Relatórios de inspeção de segurança e certificado de inspeção dos dispositivos de segurança. Ou seja, esse cara aqui, ele precisa também ter um certificado informando a sua calibração. Não é só um documento do fabricante falando qual que é a pressão de abertura e a vazão. É um documento também que ele foi calibrado, né? Que ele foi certificado, né? E testado, tá? Com base num padrão RBC, ou um padrão rastreado, tá? Ó, o que eu tinha mostrado para vocês, vou aproveitar que eu estou aqui na tela, né? E mostrar isso, eu acho que é interessante. Eu vou mostrar aqui. Quando eu falo para você que o relatório, né, ele precisa ter um laudo conclusivo, ó. Se eu digitar aqui, ó, conclusivo, olha lá, ó, eu vou digitar aqui, ó, tem 4 vezes, ó. Então, no caso dos vasos de pressão, ó, o relatório de inspeção de segurança, olha lá, ele deve conter no mínimo, isso aqui tudo,
E aí um dos itens é esse, ó, da linha K. Tá vendo aqui? Ele tem que ter o quê? Um parecer conclusivo quanto à integridade do vaso até a sua próxima inspeção. Ou seja, parecer conclusivo, gente, é sim ou não. É aprovado ou reprovado. Não tem meio termo, não tem meio termo para inspeção de vaso de pressão. Isso também serve para caldeira, para tubulação, para tanque, para tudo. Não tem meio termo. Não tem como você falar assim, ó, ah, ele está aprovado desde que você, né, reconstitua o prontuário. Já vi isso acontecer, né? Desde que você reconstitua o prontuário, seu equipamento está liberado. E está liberado, pode continuar. Mas você precisa, né, ter um prontuário. Cara, não existe isso. Ah, ó, tá liberado, pode operar, mas você precisa de válvula de segurança. Então não é assim que funciona, tá certo? E isso é algo, né, que o próprio Ministério do Trabalho fiscaliza multa, dá multa para o cliente por conta dessa questão aqui, tá certo? É isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para me mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza, então. Acho que ficou claro, né? A questão aí, gente, da norma, né? Ela permite, então, que o prontuário seja reconstituído. Eu acabei não mostrando isso, mas ele está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver aqui no 5.4. Aqui é a parte de válvula. Aqui, ó. Esse item aqui, ó. Então, nós estávamos falando do prontuário fabricante, prontuário reconstituído. Então, esse item, ele fala, ó, quando inexistente ou extraviado, o prontuário, né, do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador com responsabilidade técnica do fabricante ou de um profissional legalmente habilitado, sendo imprescindível, olha lá, o que ele tem que colocar? Reconstituição das premissas de projeto, ou seja, qual que é o material que você está usando para cálculo, qual que é né, a identificação do código de projeto, o ano de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança. Olha como que é importante. É lá que você vai ter que fazer, ó, pressão de abertura da válvula, vazão da válvula. E também, ó, segurança e memorial de cálculo de PMTA, que é a espessura mínima que você vai ter que calcular. Então, isso daqui é importante. E lembra que eu falei? É uma demanda. Quando você tem, então, a informação que o cliente não possui esse documento, é uma forma de você falar para ele, olha, eu posso reconstituir, então eu vou ganhar grana com isso também. Né? Claro que é a sua responsabilidade como profissional habilitado deixar legalizado. Se você está inspecionando e não tem o prontuário, você vai ter que ou reprovar o equipamento ou vender isso para o seu cliente e deixar ele adequado, ok? Então a norma é clara em falar que é possível, né, o profissional habilitado fazer essa reconstituição de prontuário e aqui existe um ponto muito importante, né, que a reconstituição do prontuário, ela não significa apenas organizar a documentação numa pasta. Isso acontece muito, 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 né? Ou seja, o pessoal fala assim, ah, eu tenho prontuário? Tem, o cara tem prontuário. Aí você vai ver o profissional, um engenheiro lá, foi lá, pegou algumas informações, juntou, pegou lá certificado de matéria-prima, né? Pegou talvez um desenho do equipamento, escreveu na capa prontuário. E aí ele chama de prontuário aquele, mas não. Então, quando você reconstitui, você tem que seguir essas primícias, né? Tem que ter esse conceito e não simplesmente juntar documentação. Reconstituir um prontuário, gente, é um trabalho de engenharia, né? Vai precisar de um engenheiro para assinar aquele documento, tá? Claro que você que está aqui é um inspetor de qualidade, você também pode aprender a reconstituir um prontuário, não tem problema, mas é um trabalho de engenharia. E muitas vezes, né, vai ser necessário, então, levantar características do equipamento em campo. Então, imagina que se você está lá no campo e vai precisar fazer uma reconstituição de prontuário, você precisa de um dimensional mais preciso, levantar diâmetro, altura. Se tem alguma transição cônica, você vai ter que levantar isso, né? Situações como essa você precisa entender. Ah, os bocais, precisa colocar os bocais. Ah, é pressão positiva ou é pressão negativa? Tem que avaliar isso. Então, tudo isso tem que colocar dentro desses parâmetros. E por isso que um prontuário reconstituído, né?
ele possui a mesma finalidade que um prontuário original que foi emitido pelo fabricante, que é garantir que existam informações ali técnicas suficientes para que o engenheiro que vai lá fazer a inspeção consiga avaliar a integridade e monitorar a vida útil, que é a espessura mínima dos equipamentos, né? Então, vai permitir que aquele equipamento continue operando de forma segura, né, com base sempre nos requisitos da norma NR3. Em resumo, o prontuário do fabricante ele é entregue junto com o equipamento. É assim que funciona, né? O fabricante vai lá, fabrica o equipamento, entrega o equipamento, entrega o prontuário, tá? Com essas informações. O prontuário reconstituído é aquele que não existe o prontuário do fabricante e ele vai reconstituir aquele prontuário. Então, ele é elaborado posteriormente à fabricação, né? Quando o original ele não existe ou ele foi perdido, precisa reconstituir esse prontuário. Acho que ficou claro isso. Na prática, né, ambos os documentos eles têm o mesmo objetivo, que é fornecer base técnica para monitorar a vida útil do equipamento e deixar ele operando com segurança e, claro, né, ter ali uma durabilidade do equipamento e até, claro, com base nesse prontuário, gerar um cálculo de vida remanescente, tá certo? Não, vamos lá então. Vamos continuar aqui. Eu trouxe para vocês aqui mais informações sobre essa questão do memorial de cálculo, que eu acho importante, né? Eu quero mostrar aqui um dos documentos que são um dos documentos mais importantes, né? Que fazem parte do prontuário, que é o memorial de cálculo. Então, lembra que eu falei que prontuário tem que ter um desenho, tem que ter algumas informações, folha de dados da válvula de segurança, mas o memorial de cálculo é o mais importante, que é com base nele que você vai definir, por exemplo, qual é a abertura da válvula, qual é a PMTA, qual é as espessuras mínimas e tudo mais. É comum as pessoas olharem esse documento e enxergarem, então, apenas números, né? E fórmulas, mas não é isso. Você precisa organizar melhor o seu prontuário para que o seu cliente, então, tenha uma experiência favorável. Porque se eu pegar e jogar um monte de número lá, nem o cliente vai saber o que está acontecendo. Isso acontece muito, né? Muitos dos prontuários, por exemplo, que são gerados aí por softwares, né, como o PV-Lite, softwares muito caros, por exemplo, ele é muito complexo. Ah, lá tem 50 páginas, beleza. E as informações tudo jogadas, né? E não se tem ali um resumo. Isso é importante. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que é o meu prontuário reconstituído. Hum. E aí você vai entender melhor, né? O porquê que eu estou falando dessa importância, né? E é no memorial de cálculo, gente, que a gente encontra ali as informações que definem, né? A capacidade estrutural do equipamento, as informações que realmente vão seguir o equipamento para o resto da vida útil dele. Aqui que a gente consegue identificar, então, qual foi o critério, né? Vou abrir aqui o equipamento para você ver, o equipamento não, o prontuário para você ver. Por que que é tão importante, então, a gente ter, né, um prontuário bem organizado? Esse aqui eu vou aumentar um pouquinho, para você consiga ver melhor. Isso. Então, você está vendo aqui, né? Aqui é para treinamento, o Gustavo fez para mim esse prontuário. Aqui vai quem executou, quem é o profissional legalmente habilitado, e aqui é o resumo, né, do vaso de pressão. Então, o memorial de cálculo, os dados está aqui. Peguei um compressor de ar para fazer, né, que eu acho que o compressor de ar ajuda a gente a entender, porque é um equipamento um pouco mais básico, né? Então, vai lá, cilindro horizontal, as dimensões, o material, né, usado, e aqui as informações, né, para a base de cálculo, que é o que? A pressão de operação, pressão de projeto e PMTA, tá? Que geralmente é a mesma, e a temperatura do equipamento, temperatura de operação. Aqui, ó, já começa a mostrar para vocês como que é mais organizado. Aqui, logo na folha de dados, aqui eu já coloco a espessura requerida, a mínima requerida. Então, no tampo superior, 3,19, corpo 2,76 e tampo inferior 3,19, tá? E aí aqui você tem. Esse aqui ele é feito com o cérebro PV, tá? Hoje a gente já tem estudos aí, nós já temos softwares melhores até do que mais intuitivos, né, do que o cérebro PV. Depois eu vou mostrar mais disso para vocês. Mas aqui a memorial de cálculo, ele tem o quê? Os dados, né? Os dados dos materiais, e aí vai.
tem todas as informações. Claro, ele tem também as espessuras mínimas, né? Ou as espessuras calculadas. Aqui, por exemplo, você já vê a espessura mínima de tensão circunferencial e longitudinal, tá vendo? Então, você calcula. Você tem aqui, por exemplo, as tensões admissíveis dos materiais usados. E isso é com base no G23, né, do ASME. Você tem aqui essas informações que você vai usar para cálculo. Claro que isso daqui, gente, quando você tem um aplicativo, fica muito mais fácil, né? Você trazer as informações, joga no aplicativo e ele te dá essas informações. Mas é importante que você conheça ou saiba fazer o cálculo manual desse equipamento também, né? Nós podemos identificar, por exemplo, né, o código de projeto, aqui tem o código de projeto, esse aqui foi conforme o código ASME, e tudo isso é muito importante, né? Gente, é o seguinte. Essa comparação, né, entre as espessuras mínimas encontradas no cálculo e as espessuras lá do equipamento, essa comparação é o monitoramento da vida útil, como eu falei, é de grande importância. Então é isso, né, que é uma base técnica importante. Você saber de tudo isso aqui que eu estou falando vai ajudar você, né, a ter um alto nível de entrega para o seu cliente, né? É por isso que um profissional que desenvolve uma visão técnica, ele nunca ignora um documento como esse, né? Ele sabe avaliar um documento, ele sabe validar e ele sabe até calcular, né, o vaso de pressão para conferir, para ver se está tudo certo. Isso é importante. Antes mesmo de iniciar uma inspeção de campo, então, ele precisa validar toda essa documentação, né? Lá eu mostrei o prontuário do fabricante, aqui eu estou mostrando um prontuário reconstituído. Mas antes da inspeção, você tem que validar esses equipamentos, esses itens, ou essa documentação. É essa validação que vai te dar credibilidade na hora da inspeção de campo. Agora, como que funciona a inspeção de campo? Deixa eu minimizar aqui, tá? Como que funciona, então, a inspeção de campo? Eu trouxe aqui para vocês um passo a passo, né? Então, nós concluímos aí a avaliação documental, vi lá tanto do fabricante, agora eu vi um prontuário aí constituído, entendi que eu preciso, né, ter essa visão técnica, é importante para que eu avalie isso, né? Entendemos o que que nós precisamos fazer já. Agora, como que é o passo a passo da inspeção de campo, né? Onde o profissional verifica as condições reais do equipamento, confirma ali na prática essas informações. O passo a passo está aqui, ó. Identificar o equipamento, então eu vou lá. Ah, eu tenho 30 equipamentos para inspecionar, né? O que que identifica cada um deles? Tag, nome do equipamento, né? Entender os processos é importante. Avaliação visual externa é o segundo passo. Cheguei no equipamento, identifiquei ele, beleza, agora eu vou fazer uma avaliação visual externa. Esse visual externo não é visual de solda somente, né? Eu tenho que avaliar a solda, eu tenho que ver a solda para ver se está coerente. Mas não é só isso. É avaliação se tem algum tipo de corrosão externa, se tem algum tipo de deformação plástica, né? Às vezes bateu, passou lá uma empilhadeira e bateu, já aconteceu isso, né, em alguns clientes. E aí ele fala: e agora? O que que acontece? Tem que avaliar isso, né? Existe técnica para você fazer tudo isso. Inspeção dos acessórios de segurança, validar manômetro, válvula de segurança, né? Se é um equipamento que tem corpo e calandra, o que que é corpo e calandra? Diferente de um compressor de ar que é só um, né, cilindro, o corpo e calandra é um trocador de calor, por exemplo. Ele entra um fluido de um lado, sai do outro, entra outro fluido que vai trocar, fazer a troca térmica, né? E sai do outro. Então, esse equipamento, ele não vai ter necessidade de uma válvula só, ele tem necessidade de duas, de dois manômetros, que a pressão de um é diferente do outro. Então você já precisa validar isso também. Então você tem lá, né, avaliação das soldas, dos suportes, identificação dos mecanismos de deterioração, caso existam, né, no caso do compressor de ar interno, externo, né, medições, ensaios não destrutivos, aí fica a critério, né, do profissional legalmente habilitado. O ensaio mais usado é o visual, que já foi citado aqui, que sempre vai ter, por isso que eu coloquei o visual, né, não sendo como um critério, mas como algo obrigatório. E aí você tem que fazer o quê? Medição de espessura é o mais usado. Eu sempre uso medição de espessura, tá?
É importante isso. Mas eu acho que tem que fazer um ultrassom, por exemplo, para validar uma solda, a eficiência de junta da solda. Beleza, esse é o critério, você pode colocar, tá? Registros das evidências, foto de tudo. Avaliação da integridade, né? Depois a conclusão e as recomendações técnicas. Tudo isso, né, na sequência, vai te ajudar a olhar cada caso diferente, né? Como nós falamos, né, as inspeções de integridade, elas possuem muitas variáveis. E alguns equipamentos, eles possuem, né, não possuem todas as documentações. Como já foi falado, prontuário, por exemplo, pode ser que nem exista. E aí você tem que reconstituir. Então, a gente entende, né, que no campo, na inspeção de campo padrão, é fácil, mas quando você começa a ter essas variáveis, você começa a sentir dificuldade quando você não tem a especialização. Por isso é importante ser um especialista na área, você ter esse treinamento, né, essa jornada, participar dessa jornada técnica, para que você olhe esses casos de forma diferente. Quer ver um caso interessante que eu trouxe para vocês aqui? E aí é um caso real, né? Uma inspeção de campo. Cheguei lá para fazer a inspeção, não tinha prontuário, não tinha últimas inspeções, não tinha nada, era um vaso de pressão de grande porte. Tanto é que aí essa foto, essa imagem, né, eu estou dentro do equipamento, eu estou lá dentro do equipamento validando. E aí, dentro do equipamento, a gente viu o quê? Olha a quantidade de corrosão, né, que esse equipamento apresentou. Ele tinha uma corrosão severa, perda real de espessura, né? Nesse caso, ele não tinha vazamento, mas pode ser que você encontre um equipamento até com vazamento, né? Deformações, reparos inadequados, qualquer tipo de anomalia você vai identificar. E a avaliação iniciou, então, em campo, quando ela inicia em campo, é lá que a gente consegue identificar. Se eu não entro no equipamento, eu não vejo essa situação. Percebe como é importante você avaliar essas questões e não simplesmente canetando, né? Tem muita gente aí que é o canetinha de ouro, não é? O cara vai lá, olha de longe, um equipamento ali e tal. Ah, não vou nem entrar, o equipamento tá bom. Por fora tá pintadinho, tá, ó, beleza. Aí o cara caneta. Aí por dentro tá desse jeito aí, ó. Como que o cliente vai se sentir seguro com algo assim, né? Nesse caso aí, gente, olha lá, pitch de 3,73 milímetros, né? Ali é o medidor de pitch, tá vendo? Olha aqui isso, pitch de 3,73 milímetros. Esses pitches aqui, ó, né, mais um pouquinho, eles geram um vazamento no equipamento. Percebe como é importante, então, você tratar os equipamentos de forma correta, ou você validar isso? A inspeção de campo é o primeiro passo, né, para você compreender aí a condição real do equipamento. E quando não há um histórico disponível, né, você não tem informações suficientes, é necessário você avaliar a integridade mais a fundo, para que você consiga, então, determinar isso, né? Eu, quando eu vou fazer a inspeção, que o equipamento nunca passou por uma inspeção, não tem prontuário, não tem nada, então, obrigatoriamente, eu faço a inspeção interna e externa. Eu entro no equipamento para validar ele, tá? E nesse equipamento, teve um puta trabalho para limpeza, para, sabe, tirar ali o produto, né? Que era um produto que impregnava na superfície, por isso que teve todo esse problema, né, relacionado à corrosão. Então, é isso que o profissional ele tem que entender. Ele tem que entender que ele vai levantar as informações necessárias para garantir a integridade e segurança, né, de um equipamento. E tudo isso através das documentações exigidas pela norma. Então, nesse caso aqui, eu acho que ficou claro, né, para vocês. Agora tem um outro cenário aqui, um cenário um pouco mais tranquilo, né? Não tem esse tipo de corrosão. Mas aqui nesse cenário você vê, né? Nem sempre os equipamentos têm, né, todas as informações. E muitas vezes você chega no cliente e precisa levantar tudo isso para gerar essa documentação. Então, não é apenas uma inspeção, é um prontuário,
é uma reconstituição de prontuário, é uma validação dos dispositivos de segurança. Nessas situações, os equipamentos, praticamente, eles não possuem, né, histórico técnico. Equipamentos que não têm nenhum histórico, você tem que ficar mais atento, né? O profissional precisa iniciar, então, o seu trabalho do zero, levantando as informações diretamente em campo, no equipamento. Não tem o que fazer na sala, vai lá para campo, começa a levantar medição de espessura, variação interna, tudo isso dimensional, porque você vai precisar dessas informações, né, para fazer o prontuário, ou gerar esses cálculos, tá certo? Olha só essas informações. Então, nesse cenário, eu fui lá e fiz, né, a inspeção de um vaso de pressão comum. Eu vou lá, eu vou fazer o quê? A medição de espessura, eu vou avaliar o equipamento, né, por dentro. Aqui, ó, vou tirar. Ah, Marcos, dá para fazer uma validação por aqui? Inspeção remota, né, por boroscopia. É isso que você vai fazer. Ah, eu vou anotar todas as informações, fazer um desenho, né, um croquis esquemático, anotar onde eu estou medindo espessura. Num caso que você não conhece, né, não é um ponto só de espessura, você tem que fazer várias medições de espessura, né? E na sequência, você consegue identificar tudo isso, identificar se o equipamento realmente está íntegro ou não. Nesse caso, cara, o equipamento está novo, mas mesmo assim eu fiz um visual interno. Ó, perfeito, né? O equipamento foi entregue com perfeição. Realizou a abertura do equipamento, fez ali a endobroscopia, viu que não tem corrosão generalizada, viu que não tinha problema com solda, né? Esse equipamento foi gerado tanto um prontuário, né, como também um memorial de cálculo, né, com os cálculos todos ali, com base nas informações que foram colhidas, né? É exatamente essa metodologia, gente, que permite transformar, né, um equipamento sem histórico nenhum, né, técnico, em um equipamento com informações suficientes para serem avaliados, né, de acordo com essa reconstituição documental. E aí você consegue, a partir daí, garantir, né, que esse equipamento ele tenha uma vida útil longa ou, né, que seja pelo menos monitorada essa vida útil desse equipamento. Esse é um excelente exemplo de como que a visão técnica ela começa a ser desenvolvida, né? Tanto esse que eu mostrei, como aquele dos pitches, né, da corrosão por pitch, é importante. Essa visão técnica, ela não é apenas você saber utilizar um equipamento de medição. Ah, eu sei lá fazer medição de espessura, né? Então eu tô bem, né? Já tô ótimo. Não, é você estar é você tentar compreender, né, o que medir, onde medir. Lá naquele equipamento, se eu não tivesse entrado no equipamento para fazer a inspeção visual, né, eu não ia saber que ele tinha aqueles pitches. Sabe por quê? Porque imagina que o pitch, né, às vezes eu vou medir a espessura do lado do pitch, eu não pego o pitch, né? Então eu não consigo saber. É por isso que precisa saber interpretar, né? Onde medir, né? Quando medir, por que medir. Ah, eu vou levar um medidor de pitch, por quê? Vai que você pega, né, uma situação como essa. Você precisa identificar a profundidade, porque aquela profundidade está subtraindo a espessura. Se a espessura é de 10 e você tem um pitch de 3,7, você está com 6,3 de espessura ali útil do equipamento, e não 10, né? Como está lá na superfície ou do lado externo. É esse tipo de interpretação que cada um precisa ter aqui, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Como desenvolver então esse olhar técnico, né? O olhar mais técnico, saber isso, saber diferenciar. Até agora, gente, a gente viu aí, né, uma inspeção que não consiste em apenas encontrar defeitos, né? O grande diferencial da inspeção é interpretar esses defeitos e o que significam. Então, é uma corrosão? Está vindo de onde? Como que eu paro essa corrosão? Desenvolver esse olhar técnico significa, então, aprender a fazer perguntas certas, na hora certa, tá? Então, aí as perguntas que eu coloquei. Por que que essa corrosão apareceu exatamente nesse ponto, né? Que mecanismo de dano tem aqui? Será que ele vai evoluir? Existe uma perda, né, de espessura significativa? Eu preciso relatar isso? É possível monitorar isso, né, sem a necessidade de reparar?
Ou seja, se a espessura já atingiu a mínima, eu tenho que reparar, porque senão está reprovado. Se não atingiu a mínima, eu vou monitorar, né? O problema, ele é localizado ou ele afeta toda a superfície? Lembra lá daquela imagem? Cara, pegava toda a superfície, é diferente. Então, às vezes, não compensa reparar, às vezes compensa o quê? O cara substituiu o equipamento. Um profissional iniciante, ele normalmente ele enxerga apenas anomalia. Ele às vezes até vê lá que tem a corrosão. Um profissional experiente, ele enxerga a causa e as consequências e o que que aquela anomalia pode trazer de risco. É essa habilidade, né, construída com estudo, com observação, né, com prática. Cada inspeção ela deve ser encarada como uma oportunidade de aprendizado. Então, isso aqui vocês estão fazendo uma jornada, né, uma jornada técnica de NR13. Quanto mais equipamentos, a partir de agora, né, você inspecionar, analisar e seguir o que eu falei aqui nessa segunda aula, melhor vai ser a sua entrega. Melhor, né, vão ser os padrões de antecipação de problemas. Percebe? A visão técnica ela não nasce pronta, ela é desenvolvida através de treinamentos, através de especialização como essa daqui. É isso que eu estou falando, galera, né? E assim, gente, ó, parece loucura, né? Mas percebe a importância de você ter a experiência aliada ao conhecimento, né? Tem uma foto minha aqui que é recente, né? Tava num cliente dentro de uma caldeira. E eu já tirei uma foto dela, várias, né? Já tirei várias fotos dessa dentro de tubulão de caldeira, que é também um equipamento enquadrado na NR13. Mas existe uma frase que resume muito bem, né, a inspeção de integridade. Conhecimento mostra o caminho. A experiência ensina você a percorrer esse caminho. Essa frase é top, né? Conhecer a NR13, conhecer o ASME, o Código de Projeto, conhecer a API, tudo isso, né, é muito importante. Qualquer código, qualquer informação que você tenha é extremamente importante e é necessário. Mas somente a experiência permite você compreender como você vai aplicar esses requisitos, como você vai compor isso com a realidade da indústria, tá? E aqui você entende, então, a importância dos estudos e também da especialização, claro, vinda de alguém que está no dia a dia, no campo de batalha. Quando eu ensino, quando eu falo, eu ensino com base em experiência própria. Eu estou lá no dia a dia fazendo as inspeções. E eu não vou parar de ir, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, Marcos, mas você tem inspetor que vai, mas eu também, eu gosto. Eu gosto de estar lá, eu gosto de fazer essas validações. E eu participo, tá? Eu participo de todos os assuntos da empresa. Isso mostra o reconhecimento, ou o que eu quero da vida, né? Hum. Na verdade, galera, né, o especialista é aquele que consegue unir esses dois pilares, né? Ele domina a teoria, conhece os códigos de projeto, as normas, mas ele também sabe interpretar isso, ele sabe compor isso dentro de uma situação lá na indústria, né? O equipamento, talvez, mantendo esse equipamento em operação de forma segura e íntegra. Essa é a combinação, né, que proporciona, então, segurança nas decisões técnicas. E é exatamente isso que a gente está buscando aqui, que eu busco aqui nessa jornada técnica, mostrar para vocês ou formar profissionais capazes de unir o conhecimento que você está tendo aqui, né? Que infelizmente não dá para a gente ficar aqui muitas horas, mas pegar esse conhecimento, esse pouco conhecimento que é valioso, essa experiência, né? Essa visão técnica para preservar a integridade dos equipamentos lá dos seus clientes. É isso que eu quero. Eu quero formar profissionais capazes de unir esse conhecimento com essa experiência, com essa visão técnica, para que vocês consigam também entregar lá. Isso é algo que eu tenho comigo há muito, muito tempo, né? Que é formar o quanto mais profissionais especializados
para, cara, tirar de vez, infelizmente, né, tem muito nego ruim no mercado, mas assim, é dar um apoio real aos clientes da forma como eles merecem, né? Que é ter equipamentos íntegros, seguros de verdade. E o pessoal já faz isso, né? Eu tenho um cliente que eu comecei a atender recentemente e ele estava, cara, eu acho que uns 10 anos mais ou menos, né, passando de fornecedor em fornecedor, fornecedor em fornecedor, dentro dessa área de integridade, né? De inspeção de integridade mecânica, atendimento de NR13 e entre outros itens. Mas eles ficaram, cara, acho que uns 10 anos. Imagina o tanto que esses caras gastou, né? Pagando por um trabalho ruim, ruim. Porque quando eu cheguei lá, eu não dei conta, eu não consegui dar sequência no trabalho, não consegui dar sequência de tão ruim que era a entrega dos anteriores fornecedores. E aqui eu não vou falar nome, não vou falar nada aqui, acho que cada um tem que entender. E assim, eu torço, né, para um desses caras aí que não entregam, né, um trabalho bem feito, que caiam aqui, caiam num treinamento como esse, um treinamento gratuito como esse e percebam a importância, né, de você ter esse conhecimento, né, essa experiência, essa visão técnica que eu estou mostrando aqui para vocês. Bem, é isso, né? Nós chegamos aqui ao final, né, desse treinamento, dessa aula. Eu achei muito interessante isso daqui, né? Hoje nós tivemos aí, então, um passo a passo muito importante, que foi a construção da visão técnica. Vocês entenderam, nós discutimos aqui, né? Como se fosse chegou lá no equipamento o que tem que ser feito, né? Nós vimos uma boa inspeção, como ela tem que ser conduzida, né? Até chegar à variação documental, tudo isso. Também entendemos que quando essas informações não existem, né? Quando você não tem um prontuário, o profissional habilitado ele pode sim, né, desenvolver esse novo prontuário, ou reconstituir esse prontuário, né? E através desse conhecimento que eu passei para vocês, então, vocês entenderam como é que tem que ser feita essa aplicação, né? Nós percebemos também que uma inspeção de integridade, ela não é apenas identificar uma corrosão, medir uma espessura, é compreender o comportamento do equipamento, é saber como ele funciona, é reconhecer, né, os seus mecanismos de deterioração, mecanismos de danos e avaliar, né, esse equipamento de forma contínua, né? E com base, claro, no prontuário ou do fabricante ou reconstituído, avaliar essa vida útil, né? E talvez, né, a principal mensagem que eu queria passar para vocês aqui, eu acredito que eu passei, é que um olhar técnico, ele não nasce pronto. Ele é desenvolvido por meio de estudo, por meio de prática, de experiência adquirida ao longo de uma carreira, ao longo de tempo. E cada equipamento inspecionado, cada relatório emitido, elaborado, cada situação encontrada em campo, constrói, né, de forma positiva lá o profissional para que ele fique melhor preparado, né, para garantir aí de forma segura e íntegra as suas decisões, ou seja, tomar boas decisões com base no que ele conhece, tá? Mas essa jornada aqui, ela ainda não terminou, né? Ela não terminou, ainda temos mais uma aula, temos o terceiro encontro da jornada técnica NR13. E essa, eu vou falar para vocês, é a mais importante. O terceiro encontro sempre é o melhor, né? É o mais importante. No nosso último encontro, eu quero mostrar para vocês, ou eu quero juntar, na verdade, todas essas informações que foram dadas aqui, essas peças, né? E nós vamos falar, claro, sobre como continuar evoluindo tecnicamente dentro da área e como fortalecer a sua atuação profissional e quais os caminhos que você pode então seguir para se tornar uma referência, né, na área de integridade mecânica e NR13. É isso que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Então, ó, até mais. Nos vemos na próxima aula amanhã, hein? Não percam. Assistam, né? Quem não conseguiu assistir ao vivo, está assistindo agora, assistam rápido, porque aí você vai ter lá na próxima aula, amanhã, tudo isso aqui para você como entrega.
Queria agradecer a presença de vocês novamente, desejar uma boa noite, né? Um bom dia, uma boa tarde, não sei que hora que você está assistindo, né? Para vocês que estão aqui no ao vivo, também eu queria agradecer a presença de todos vocês. É muito importante, né? Eu ver aí esse número grande de pessoas participando. Isso mostra que o meu trabalho tem sido bem feito e eu fico muito grato também por vocês estarem aqui. Então, ó, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até o próximo encontro. Valeu, tamo junto.